Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Nossa análise do que foi essa grande vitória da seleção brasileira contra a equipe da Escócia. E verdadeiramente, existe uma evolução notória em todos os setores da seleção, tá? O Brasil estreou muito mal contra a equipe de Marrocos, isso é fato, né? Melhorou contra a equipe do Haiti, principalmente no que tange os primeiros 45 minutos. No segundo tempo, contra a equipe do Haiti, o Brasil caiu bastante de rendimento. E no jogo de hoje, o Brasil praticamente tomou conta, que teoricamente era um jogo não mais difícil, né? Eu acho que o jogo mais difícil era contra Marrocos, mas era um jogo complexo também, por ser uma característica de futebol diferente do que o Brasil tinha enfrentado contra Marrocos e contra a equipe haitiana, né? E um time que tem algumas peças conhecidas no mundo inteiro, como McTominay, enfim, como Robertson, que não fez um bom jogo, inclusive foi substituído porque estava tomando um vareio do Ryan. Então o Brasil deixou essa amostra nesse último jogo da Copa do Mundo, da fase de grupos da Copa do Mundo, de que pode evoluir ainda mais. Eu vou fazer um parâmetro aqui, jogador por jogador, né? Porque teve alguns atletas que, surpreendentemente, demonstraram uma frieza, uma qualidade, principalmente, lógico, o Vinícius Júnior, né? Teve a entrada do Neymar, o árbitro metendo a mão na cara de pau de um gol aí do Vinícius Júnior, que seria um hat-trick, né? Mas enfim, começando falando sobre o goleiro do Brasil, Alisson, fez 2 ou 3 grandes defesas, cara. 2 ou 3 grandes defesas complexas, difíceis. Todas as bolas dentro da pequena área que ele saiu bem. Ele saiu de soco, ele fez a defesa. Então, o Alisson, que vinha sendo muito criticado, inclusive por mim, né? Ele foi hoje extremamente decisivo em momentos cruciais, né? Teve uma cabeçada ali pro chão, que ele fez uma defesa pro lado, enfim, esbanjando técnica e segurança, então fez uma grande partida o Alisson. Para mim, um dos melhores em campo hoje, eu vou citar agora. Lógico que a gente tem um melhor em campo, né? Que é o Vinícius Júnior, vou até antecipar isso aqui. Mas um dos melhores em campo hoje foi o Danilo, cara. O Danilo, na lateral direita, ele foi simplesmente soberbo. E não só por questões defensivas, onde a gente sabe que ele tem uma qualidade exatamente muito grande, né? Mas ofensivamente ele também estava dando opções. No segundo tempo ele fez uma ultrapassagem que todo mundo estava esperando ou achando que era o Ryan, mas não era o Danilo, fazendo ultrapassagem lá na direita, fazendo a recomposição defensiva de forma perfeita, o combate perfeito, acabou tomando um cartão amarelo, né? E teve um outro lance ali que ele fez uma outra falta, eu fiquei até com medo dele tomar um segundo cartão amarelo, porque nitidamente o árbitro estava meio tendencioso, principalmente aí na primeira etapa. Depois que ele anulou aquele gol do Vinícius Júnior, parece que ele voltou outro árbitro. Falou assim, pô, irmão, tu anulou um gol aqui errado, né? Essa é a sensação que eu tenho, que depois que ele anulou aquele gol lá do Vinícius Júnior, o segundo gol, ele voltou de uma forma diferente. Eu acho que ele foi contactado que ele tinha feito uma cagada, né? Inacreditável, com VAR, televisão e replay, o cara anular um gol daquele. Mas enfim, mas o Danilo, pra mim não foi o melhor em campo, porque nós temos o melhor em campo que decidiu o jogo, mas o Danilo foi um dos melhores em campo na partida do Brasil contra a equipe da Escócia. Por outro lado, Marquinhos e Gabriel Magalhães, uma segurança enorme também, não comprometeram em momento algum, ganharam praticamente todas as bolas, saída de bola muito qualificada e fizeram uma belíssima partida, assim como também o Douglas Santos, cara. O Douglas Santos, assim como o Danilo, né, foi uma crítica que todo mundo fez, inclusive esse que vos fala também. Mas ele está demonstrando, além de muita humildade, ele está demonstrando uma segurança técnica, uma frieza muito grande. Ele dificilmente erra. Ele dificilmente erra bote, dificilmente ele erra na marcação, dificilmente ele chega atrasado. Evidentemente que ele não tem uma característica, ele é muito parecido com o Alexandro, mas ele não tem a característica de fazer ultrapassagem, de ir na linha de fundo. E na entrevista que ele deu agora há pouco para a detentora das imagens, né, ele falou que o Ancelotti tem pedido para ele ajudar um pouco mais. E, consequentemente, pela característica dele ser essa característica de um jogador menos incisivo ofensivamente, isso não prejudica o time, porque sempre pela esquerda ali cai o Vinícius Júnior. Então o corredor sempre vai estar ocupado de alguma forma para o Vinícius Júnior. Então por isso, fazendo essa análise de que tanto o Danilo, que não é um cara tão contundente ofensivamente, e o Douglas Santos, não faz tanta diferença eles serem ou não contundentes ofensivamente, porque os lados do campo da seleção brasileira
é um lado que está sempre muito bem ocupado pelos jogadores de lado, no caso o Ryan e também o Vinícius Júnior. Então, belíssima partida também do Douglas Santos. Na segunda etapa entrou o Alexandro, né? Não teve muito tempo de mostrar muita coisa, né? As características são muito parecidas, tanto do Douglas Santos quanto do Alexandro, tá? O Casemiro fez uma boa partida, diferentemente do Casemiro da primeira e da segunda rodada. O Casemiro mostrou mais segurança, assertivo nos passes, com tempo de bola mais equiparado àquilo que a gente imagina que deveria ser, né? Não estava errando bote, como errou no jogo contra a equipe de Marrocos, e também não comprometeu. Entrou o Fabinho dá mais qualidade na saída de bola, dá mais robustez defensiva. Particularmente hoje eu prefiro o Fabinho do que o Casemiro. Acabou que o Fabinho, assim que ele já entrou, ele tomou um cartão amarelo, ficou um pouco que comprometido ali a posição dele. Ele não poderia mais chegar tão duro, né, na marcação, senão ele ia tomar o segundo cartão amarelo, mas acabou que também fez uma boa partida. Bruno Guimarães é tudo aquilo que a gente espera que ele faça, que a gente viu ele fazer no Atlético Paranaense, que a gente vê que ele faz lá no futebol inglês. Um 8 de verdade, né? Se o Casemiro é um 5, o Bruno Guimarães ele é um 8. E um 8 que precisa, de alguma forma, pisar um pouco mais na área, né? Ele precisa chegar um pouco mais, ele precisa chegar para poder finalizar. Quando a linha ofensiva ela tiver, de alguma forma, muito bem marcada, ele tem que ser esse cara, essa válvula de escape, ele tem que ser esse cara que surpreende a marcação, e hoje ele fez muito bem isso, inclusive dando uma assistência espetacular para o Matheus Cunha. Tá? Mas antes de falar do Matheus Cunha, falar do Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, para mim, a entrada dele como titular, na posição que ele está jogando, mais centralizado, criando, organizando o meio-campo, para mim, mudou a seleção brasileira. A entrada do Lucas Paquetá como titular, para mim, mudou a seleção brasileira. No primeiro jogo, assim como vários atletas, ele também recebeu muitas críticas. Mas só que a entrada dele deu mais consistência, e todos os jogadores que passam lá na zona mista, ele deixou muito claro de que essa mudança desse meio-campo fortaleceu o meio-campo, porque, gente, o meio-campo é o coração de toda a equipe. E fez com que a mudança efetiva da seleção brasileira passasse por essa mudança no meio-campo. A única crítica que eu continuo fazendo ao Lucas Paquetá é o excesso de preciosismo em algumas coisas, né? Sempre um toquinho de letra, sempre um toquinho virando a cara, sempre uma finalização querendo ser, enfim, pode fazer um pouco mais simples, e o meio-campo que faz o simples, ele tende a render mais, tá? Gabriel Martinelli fez uma bela partida, né? Entrou aí no lugar do Lucas Paquetá, teve oportunidade de finalizar, né? Ele fez com que o meio-campo, ele entrou como um 10, né? Ali no meio-campo também mais centralizado. Então, a partir do momento que o Brasil estava perdendo um pouco mais o meio-campo, o Gabriel Martinelli entrou e deu mais fôlego para esse meio-campo aí do Brasil. Um jogador que entrou e cooperou bastante. Lá pelo lado direito, cara, o Ryan, ele fez em 30 minutos que ele entrou, desde o primeiro aos 30 do primeiro tempo, mais do que o Rafinha fez durante a carreira dele toda na seleção brasileira. Não estou falando do Barcelona, estou falando na seleção brasileira. O que o Ryan fez nos primeiros 30, 35 minutos do primeiro tempo, o Rafinha não conseguiu fazer o tempo inteiro que ele representou a seleção brasileira, seja nas eliminatórias, seja em amistosos, seja em Copa América, enfim. O Ryan entrou muito bem. E o mais incrível, que todo mundo achava que ali na direita o Luiz Henrique estava na frente do Ryan. Todo mundo imaginava isso, que o Luiz Henrique está na frente do Ryan. Então, assim, se for entrar alguém no lugar do Rafinha, né, seria o Luiz Henrique, não o Ryan. E aí que faz a diferença de quem tá no dia a dia do treino e quem não tá no dia a dia do treino. Pra gente que tá de fora, olhando apenas o jogo, não acompanhando o dia a dia do treino, o Luiz Henrique seria o substituto eventual aí do Rafinha. Mas tem algo que foi observado pela comissão técnica que foi muito assertivo. O Luiz Henrique, ele é um cara ofensivamente qualificado no 1 contra 1. O terço final dele é muito forte. Mas defensivamente, para fazer essa recomposição pelos lados do campo, o Ryan, ele é muito forte. Então o Ryan, ele faz essa transição ofensiva e defensiva com mais rapidez. Isso fez com que o Robertson, quase que não sai, que é um baita lateral esquerdo, jogou no Liverpool, enfim, não conseguiu jogar com o Ryan, cara. Não conseguiu. Ele teve que ser substituído porque o Ryan estava amassando ali pelo lado direito, lado esquerdo da equipe lá da Escócia, fez uma belíssima atuação. O Ryan estava torcendo muito que ele fizesse um gol.
Entrou o Endrick, né, para dar mais fôlego ali pelo lado. O Endrick, na minha concepção, não é esse jogador mais de lado, ele entrou um pouco torto, para mim, ele tem que jogar um pouco mais por dentro, e não cooperou muito, mas também não comprometeu, não teve uma grande oportunidade, até porque quando o Endrick entrou, o Brasil já estava conduzindo o jogo, estava já tocando bolas de um lado para o outro, enfim, né. Matheus Cunha é uma grata surpresa, ele faz com que o Brasil ele consiga flutuar ofensivamente, ele faz com que o Brasil não seja ofensivamente uma seleção previsível, né? Porque quando você tem um 9, vamos supor que fosse o Igor Thiago ali, seria um Brasil muito previsível, sempre buscando afunilar e buscando a referência. O Matheus Cunha ele consegue flutuar e, consequentemente, essa flutuação dele, na hora que ele sai, ele consegue dar espaço, ele traz a defesa para que Bruno Guimarães, Vinícius Júnior possa adentrar a área com mais facilidade e com menos marcação. Então fez uma belíssima partida, mais um gol, uma assistência primorosa do Bruno Guimarães e um gol do Matheus Cunha, que depois saiu para a entrada do Neymar, definitivamente o Neymar estreando aí na Copa do Mundo, fora de forma, nitidamente, fora de time, mas com a bola no pé diferenciado. Ele buscou algumas tabelas com o Vinícius Júnior, que conseguiu até ter êxito em algumas tabelas com o Vinícius Júnior, teve uma finalização ali de perna direita, mas eu tenho uma sensação ainda que ele tá jogando meio que no sacrifício, tá? Eu tenho a sensação que ele tá jogando com dor, que não tá 100%. Enfim, vamos torcer que contra... Agora vai ter, né, são 8 dias agora para ele poder ficar ainda melhor, para poder enfrentar, quem sabe, o Japão, ou a Holanda, ou até mesmo a Suécia na próxima segunda-feira. Mas o Neymar definitivamente estreou, né, tirou esse ranço aí de não ter jogado aí na Copa do Mundo, deixou de ser um jogador home office, como alguns disseram aí, né, de forma desrespeitosa. Enfim, e definitivamente o camisa 10 da seleção brasileira entrou em campo e fez um jogo relativamente bom, mediante aquilo que o jogo apresentava, até porque já estava 3-0. E o grande craque dessa partida, um cara que a gente vinha pedindo constantemente para ser protagonista, que tem que chamar a responsabilidade, ele tá chamando essa responsabilidade, e muito pelo fato do Carlo Ancelotti ter mudado ele de posição. E na entrevista pós-jogo para a Cazé TV, o Vinícius Júnior deixou muito claro: eu não sou um finalizador nato, eu não sou um camisa 9, eu não sou de fazer muitos gols, mas o movimento que Carlo Ancelotti fez em fazer com que o Vinícius, ao invés de buscar o lado do campo, ele afunilasse na diagonal, vindo em direção ao gol, faz com que ele se torne uma peça fundamental ofensivamente. No lance que ele roubou a bola, provavelmente em lances comuns, né, como lá no Real Madrid, que tem o Mbappé que joga mais por dentro, o Vinícius não pegaria aquela bola porque ele estaria lá na ponta. Na seleção, quando o Brasil está sem a bola, ele vem mais por dentro. Quando lá na direita alguém domina a bola, ou o Ryan, ele busca tá mais por dentro e, consequentemente, ele fica mais perto do gol. Então o Vinícius Júnior é muito bom nessa transição em velocidade ofensiva, mas ele é muito bom também no terço final ofensivamente, e foi assim que ele fez 2 gols e poderia ter feito o terceiro, já que o árbitro foi um grande idiota e prejudicou o que seria um hat-trick do Vinícius Júnior numa anulação totalmente esdrúxula, uma das piores. Teve 2 coisas que, para mim, nessa Copa do Mundo foram idiotas, né? A primeira, no primeiro jogo, na estreia da Argentina, o Messi era para ter sido expulso, e não expulsado, por uma falta muito pior, enfim, do que o Vinícius Júnior fez. Aliás, nem foi falta do Vinícius Júnior, ele tomou a frente, ele foi tocado pelo defensor da equipe escocesa, mas fez mais um jogo soberbo. Ele, com esse gol, ele poderia ter alcançado aí, se eu não me engano, o Haaland, né, na artilharia da Copa do Mundo, mas a gente tem Haaland, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, dentre outros protagonistas. Na seleção brasileira temos também Vinícius Júnior, tá bom? Essa é a nossa análise de jogo. Na segunda-feira o Brasil volta a campo, horário de Brasília, às 14 horas. O trabalhador brasileiro tá feliz, né? Porque teremos ponto facultativo segunda-feira para assistir o jogo aí do Brasil. E agora é outro campeonato, cara. Agora não pode errar, não pode vacilar, a atenção tem que ser redobrada, porque a partir de segunda-feira, perdeu, volta para casa. Deixa o seu like aqui na Globo, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!